Oi, pessoal. Cara, vamos falar o básico aqui. Vamos falar assim, o que poucas pessoas falaram em si, tá ligado? Talvez assim alguém tenha assim se levantado e falado, mas eu não vi isso no YouTube. Não vi. O que eu vi foram assim YouTubers populares que remetem a 2016 ou 2014, mas que não estão ativos ou se estão ativos não falam a verdade. Não falam assim, não falam basicamente a realidade, tá ligado? Eles ficam naquele abrigo de você ir lá e soltar assim apenas o que a maioria desses jovens atuais quer ouvir, tá ligado? Sobre a nova geração, assim, G5, MLP. Inclusive, apenas retratando a Fandom Brony, eu já consigo assim retratar assim a atualidade, eu já consigo ver a, a estrutura atual da sociedade humana, pelo menos dos jovens atuais. Ou seja, se os jovens são o futuro, vendo a fanbase Brony e vendo como ela se degradou ao longo da história, do histórico assim dela, como um todo, a gente já consegue ver que o resto do mundo também ficou pior. Ou seja, não tem nada a ver com a Fandom Brony ser composta por doentes. Não tem nada a ver, porque a Fandom Brony é composta por pessoas que nasceram e também fazem parte da sociedade atual. Da sociedade humana, da sociedade americana. Seja ela a sociedade neoliberal das capitais, tanto americana quanto brasileira, ou qualquer tipo de sociedade conservadora ou de qualquer outro tipo, tá ligado? Mas não importa. O que eu vou comprovar aqui é que a Fandom Brony conseguiu, assim, se degradar a níveis extremos. E a gente vai começar por partes, tá ligado? Como o Jack Stripador. Mas só pra vocês entenderem. Vamos começar assim por mais ou menos no início, né? Sempre começa do início. Toda história é assim. Então vamos ver. 2010. Chegamos a 2010, nós vemos assim uma coisa assim impressionante, né? Que é a criação da G4, geração 4 de MLP, né? Ou seja, os caras vão lá, criam a Lauren Faust, no caso, criam o My Little Pony, a Amizade é Mágica. É um sucesso tremendo, só que aí descobre-se uma discrepância estranha na questão de fãs, que apesar de ser um show para 6 anos de idade, ele é um show simplesmente que atraiu jovens daquela época. Vamos deixar bem claro. Jovens daquela época, de 2010, além de pessoas mais velhas, que também eram daquela época. Ou seja, nós temos a primeira geração, basicamente, de indivíduos gerada aí. Nisso nós vemos que foi evoluindo. Foram evoluindo de 2012, de 2010 para 2011 e 2012. Lá nós vemos assim uma coisa muito boa, que é o que eles chamam de a geração de ouro da Fandom, dessa subcultura maravilhosa. O que seria a lendária geração de ouro? A geração de ouro seria basicamente a era em que tínhamos muitos artistas, tínhamos muitas pessoas capacitadas fazendo de tudo do bom e do melhor para a série. Ou seja, os caras remixavam músicas, faziam artes audiovisuais, ou seja, vídeos, às vezes até clipes de música, tá ligado? Que eram de autoria própria deles, não tinha nada a ver com a série. E eram boas. E assim, deixando bem claro, essa era que começa de 2011 para 2013 é muito boa, tá ligado? Ela é muito boa. Quem fala que ela começou a morrer para 2014 tá enganado, porque ela continuou até 2014. Só que, passando para 2014, nós vemos que começou algo completamente diferente, que foi a introdução da quarta temporada. A quarta temporada nós não vemos assim muitas diferenças, por enquanto tá tudo lindo e agradável, tá ligado? Unindo o útil ao agradável, para todo mundo que gosta da série, não os farsantes. Nós vemos assim que temos a introdução do arco do Tyrick, né, mano? Pelo menos nos últimos episódios. O arco do Tyrick ele é maravilhoso. Se não fosse horrível para as pessoas atuais, tá ligado? Ele seria maravilhoso se não fosse horrível para as pessoas atuais. Por quê? Pelo principal motivo que nele, assim, existem assim certas coisas. Por exemplo, nós percebemos que lá, a partir dali, a série muda totalmente, tá ligado? Tem gente que fala que não mudou,
gente que fala que mudou, e os que estão neutros, né? Os que estão em cima do muro, os famosos, né? Que estão isentos de opinião. Sempre tem um desses. Mas assim, querendo ou não, mudou. Porque, acredite ou não, assim, a maioria, assim, ou pelo menos a minoria, em alguns casos, né, que tem assim, um nível de pensamento intelectual, foi lá e viu que os episódios, assim, a temporada como um todo, a própria série mudou completamente. Porque, pra eles, na crítica deles, que tem um ponto... Cara, eu acredito que isso tem um pouco de ironia, mas toda piada tem um fundo de realidade, né? Então, tipo, se isso é uma ironia braba, ou uma ironia meio com fundo de realidade de, no mínimo, 90% a 95%. Ou seja, é muito, assim, como um nível de seriedade. Então, tipo, não é, assim, gozação. Pessoas podem pensar que é gozação, mas não é. Que é a questão de que, a partir do ponto, nas palavras deles, a partir do ponto que na quarta temporada, na parte final do arco do Tiric, que aquela casa na árvore, aquela biblioteca que marcou a gente durante os anos iniciais, as temporadas iniciais, a partir do ponto que aquilo é destruído, meu amigo, tudo cai ladeira abaixo. É basicamente isso. É um pensamento um pouco radical, no mínimo, tá ligado? Pessoas podem pensar que não foi tão ruim assim as outras temporadas. Mas até aí tudo bem. Todo mundo tem a sua opinião, né? Todo mundo tem o seu pensamento. Mesmo que seja uma merda, mesmo que seja horrível, ou mesmo que seja extremo e você não queira falar porque está sendo restringido por pessoas imbecis. Mas tudo bem. Em retrospecto a tudo isso, nós vemos assim o início da quinta temporada. Ou seja, aí nós já passamos de 2014 para 2015. Já acabou a quarta temporada e o início da quinta. Nisso somos reintroduzidos à sala de mapas, né, do castelo. Além disso, vale voltar atrás lá, que nós vemos que aquela casa na árvore foi trocada pelo Castelo de Cristal, não é mesmo? Aquele maravilhoso Castelo de Cristal está simplesmente assim reintroduzindo a quinta temporada, pois lá nós vemos o mapa das Kilt Marks, basicamente. Aquele mapa é assim, uma questão muito bizarra sobre esse mapa. Pelo menos atualmente, né? Porque a quinta temporada envolve muitos temas assim que a Fandom mesmo introduziu, que já tinham em certo nível antigamente, mas um nível ínfimo, mas que agora existem em grande quantidade, grande densidade, perdoe. Enfim, nessa questão nós vemos que é introduzido o arco da Starlight, que é um arco que dura basicamente durante a temporada inteira. Quer dizer, os episódios normais são episódios normais. O famoso Slice of Cake, o Slice of Life, né? O famoso meia vida, né? Não é isso. Não é essa a tradução. Enfim, o famoso tema Slice of Life continua normalmente ao decorrer da temporada. Mas esse arco da Starlight dura até o final da quinta temporada. Só que olha que interessante. No primeiro episódio nós já vemos assim uma questão muito interessante, que lá nós somos introduzidos a algo que não era assim um tema verídico da série, temas políticos. Claro que isso pode ser algum tipo de como é que eu posso dizer, delírio coletivo por parte da fandom na época, mas eu não acho que seja isso, eu não acho. Eu acho assim que realmente eles tiveram algum fundo de pelo menos olhar algum resumo do que é socialismo, do que é comunismo como um todo, ou até mesmo ler algum verso de Marx, até porque o livro de Marx não é uma parada impossível de ler. Qualquer um com algum tipo de densidade intelectual alta, de alguma porcentagem de neurônios, qualquer um com isso tem a capacidade de ler Marx e entender que não é aquela maravilha, mas que tem alguns pontos que validam assim o que se tornou nossa sociedade atualmente, tá ligado? Que dizem o que é nossa sociedade atualmente. Qualquer um com algum tipo de neurônio pode ler isso e perceber que alguma coisa aconteceu na sociedade quando esse livro saiu.
E se você não tem a capacidade intelectual para fazer isso, meu Deus, o brasileiro deve dosar a urina, não é possível, como a Enéas dizia. Enfim, voltando ao assunto principal aqui, nós vemos que é retratado o socialismo na tal Vila da Starlight ali, no arco que vai seguir a temporada inteira até os episódios finais, quando a Starlight perde e é reformada. Continuando, nós vemos que a Fandom até levou isso muito bem na série. E logo eles descobriram que realmente se tratava disso. Se tratava de uma representação do comunismo e de como ele é falho, tá ligado? Só que o comunismo lá é um comunismo totalmente diferente, tá ligado? Em vez de ser uma questão em vez de ser uma questão econômica, é uma questão totalmente assim de talentos, tá ligado? Porque a Starlight achou uma forma incrível de controlar todo mundo. E também por parte dela ter uma certa aversão a Cute Marks por causa do que aconteceu com ela, ela decide assim remover as Cute Marks de todos e criar o lendário sinal de igual. Só que aí nós vemos o ponto hipócrita dela, que pode ser uma alusão a pontos hipócritas de personalidades socialistas, que você vê que enquanto ela faz isso para os outros, quando ela faz isso para os outros percebem no final que ela não fez isso com ela. Ela não se tornou assim livre de Cute Marks. Muito pelo contrário, sem a Cute Mark dela, ela não poderia remover Cute Mark dos outros. Isso é até dito na série, ou seja, um certo alusão à hipocrisia de certos socialistas no Brasil e no mundo, que acreditam assim o proletário a viver num socialismo, num coletivismo, entre outras partes da miséria, enquanto eles vivem num tal total capitalismo de mercado. O que pode ser também uma deturpação dos meios socialistas, tá ligado? Porque, tipo, o socialismo soviético começou um pouquinho assim, mas eu nunca vi ele continuar assim, tá ligado? Pode ser que o socialismo soviético tenha sido do início ao fim miséria para a população proletária. Mas digamos que possa ser uma deturpação, ninguém sabe totalmente. Até porque deturparam até Marx, pra você ter uma ideia. Até Stalin foi deturpado. Hoje em dia tentam falar que ele é de direita, mas vamos sair da questão política, vamos voltar a essa questão dos temas políticos retratados na série. Nessa questão de temas políticos, nós vemos assim que em grande parte a Starlight possui assim algum trejeito socialista. Nisso, assim, a gente vê a Fandom voltando a incluir temas políticos na série. E eu acuso a dizer que a Ariane pode ter sido inventada nessa época, o mítico OC Ariane, né? Que inclusive é polêmico hoje em dia para uma santa caralho. Perdoe o termo. Mas realmente, é típico. Você vê um comentário à parte xingando essa OC, falando que o criador dessa OC é um neofacho, neomacho, sei lá o que seja, tá ligado? É inúmero assim a quantidade de pessoas que se tornaram falsos moralistazinhos, que ou são jovens que nasceram assim muito depois disso daí, ou se tornaram adolescentes maduros muito depois disso daí, e acham que são algum tipo de juiz assim da internet, tá ligado? Eles acham assim que eu criei um OC em 2016, 2015 e por isso eu tenho que ser explodido da sociedade, tá? Ejetado dela para Marte. É bizarro. Mas enfim, voltando à questão assim intelectual da Fandom, nós vemos que nisso tem a criação do OC Ariane, possivelmente, tem a fortalecimento assim de coisas ideológicas na Fandom, artes, assim, e também nós temos assim o fortalecimento de um mod muito interessante, que é o mod do jogo Hearts of Iron 4, que basicamente muda o mapa mundi de 1936, que no caso seria o jogo mesmo, que retrata a Segunda Guerra Mundial. Ele muda basicamente o cenário do jogo para o mapa de Equestria, com alguns outros países a mais e outras espécies que você basicamente percebe que é literalmente retratar uma grande guerra mundial de seres assim mitológicos. E os seres da Fandom, da série como um todo. E nisso a gente vê que a série já progrediu em níveis assim astronômicos, assim.
em partes assim para ver o nível que a gente chegou, de criar um mod muito bem feito para um jogo de estratégia que pessoas que jogam não têm nem ideia do que é essa desgraça dessa série. Já começou bem aí. Enfim, continuando. Na verdade, vamos voltar assim a falar disso aí, porque a gente percebe uma coisa. A gente percebe que 2015 é muito perfeito para ser verdade, porque a gente olha e a gente vê que o que acontece hoje em dia, que a gente vê como normal, naquela época era completamente assim esdrúxulo, tá ligado? Tipo, ninguém assim, quando todo mundo mandava uma Ariane no Derp Buru, todo mundo mandava artes da Ariane, tudo tranquilo, tá ligado? Até artes mais pesadas, assim, envolvendo tema de guerra, tema de genocídio, qualquer coisa do tipo. Qualquer um mandava histórias também sobre isso. No Film Fiction, ninguém, assim, começava debate, tá ligado? E, entre aspas, debate, tá ligado? Porque hoje em dia, quem acha que debate em podcast é debate real, o cara tá realmente com a liberdade de expressão, não tá com uma arma apontada pra ele, não no sentido físico da questão, mas talvez até no sentido, assim, mental, no sentido social, porque a sociedade pode ser muito mais mortífera do que uma arma de fogo e um indivíduo apontando ela pra você, meu amigo. Enfim, nessa questão, nós vemos que ninguém ficava debatendo e falando um monte de asneira quando alguém mandava uma imagem dessa, quando alguém fazia uma piada esdrúxula, algo sobre o Trump, algo sobre Bolsonaro, ninguém falava assim, todo mundo estava tranquilamente de boa, tá ligado? Isso remete à questão do cancelamento. A questão do cancelamento é uma questão, assim, incrível de você ver, porque em 2015 ninguém pensava nisso. Em 2015 ninguém pensava em debate, ninguém pensava em nada. Porque o debate de hoje em dia, voltando a essa questão, o debate não existe. Não existe o debate. O que existe é uma tentativa de... É uma competição, basicamente, entre ambos os lados de ver quem vai ser cancelado primeiro. Vamos falar a verdade aqui? Vamos ser, assim, o Mitadas, o Oroshizinho da parada? Vamos explanar a verdade? A verdade é essa, tá ligado? Você chega lá, você faz um debate, um flow podcast da vida, você vê o que acontece quando o cara fala a realidade. Quando o cara fala alguma verdade e lógica. Mesmo que seja lógica, mas que tenha um certo sentido, a pessoa decide literalmente ferrar com a sua carreira por isso, tá ligado? Repetindo, é uma competição, basicamente. É uma competição entre trastes, entre predadores sociais, que vão, assim, lutar até a morte nesse debate, ou até o fim dos seus argumentos, até quem tiver argumentos mais esdrúxulos, para ver quem vai ser cancelado primeiro. É basicamente isso, cara. E a internet inteira virou um flow podcast, pelo que parece, tá ligado? A internet inteira. Tipo, isso começou na internet, de certa forma, e terminou em podcast. Só que piorou 30 milhões de vezes, porque o cara que vai no podcast e passa por essa competição, ele perde, ele não sai ileso dali, ele sai com sequelas. Seja sequelas que afetam a vida dele, com ele perdendo patrocínio, sendo escorraçado da sociedade, excluído dela, ou coisas piores. É como se fosse uma inquisição moderna, cara. É um princípio totalmente deturpado, tá ligado? É uma forma de censura muito pior do que um governo tirânico mesmo. Um governo socialista, um governo marxista, um governo direitista, um governo do fascismo mesmo. É muito pior, tá ligado? Porque nesse governo, nesse tipo de autoritarismo, de censura, não são os governos que te prendem, te torturam, te massacram, te assassinam por falar a verdade. É o povo que faz isso, é o povo. E ele age como se fosse algum tipo de pessoal da igreja da época da Inquisição que age desse jeito. E não é assim que o mundo deveria funcionar. É completamente assim, banalizado. É quase um nível de selvageria, se é que podemos dizer assim, tá ligado? Então, tipo, esse é tipo a minha opinião sincera do que é um podcast, do que é um debate hoje em dia. Seja qualquer tipo de debate político e até de outras coisas, tá ligado? Porque os cara é incrível, mano. Os cara tentam, assim, literalmente acabar com a tua vida até num debate que não tem nada a ver com política, mano. Você tá falando de qualquer coisa assim que não tem nada a ver com política, tipo games, tipo, sei lá, filmes. E os caras acham um jeito de foder com a tua vida, só porque você falou uma coisinha que ele não concorda com eles. Que eles não concordam, tá ligado? E essa é a questão que nós estamos abordando aqui. É analisar a degradação moral da sociedade, a degradação dos valores e tudo mais.
entre 2010 e 2020 só vendo a Fandom Brony, cara. É só isso. Só vendo essa fandom mal vista pela sociedade, nós já conseguimos ver que a sociedade em si, que vê com maus olhos ela, está pior, se não mais deturpada, que os próprios Bronies antigos em si. Só que os novos também estão assim, não duvide. Não duvide de mim, os novos também estão muito piores, meu amigo, muito piores. Os antigos estão mais ou menos. Os veteranos estão tipo, foda-se, já vivi tudo que eu tinha que viver. Caguei se a sociedade vai ser pior, caguei se a fandom vai se deturpar, ainda mais eu só quero viver a minha vida e, sei lá, esperar um bom retorno, assim, de Deus, assim, após a minha morte. É tipo isso, os caras estão, assim, se dando por vencidos, eles não querem mudar, porque eles sabem que sozinhos eles não vão fazer nada. E eles não têm, assim, a consciência coletiva de se unir em prol de algo maior, tá ligado? É o famoso comodismo, como eu diria. Coisa que o brasileiro tem muito. Enfim, tirando esse tema do debate, que eu já dei a minha opinião sincera sobre isso, é uma opinião que eu tenho certeza que a maioria deve aceitar. Porque se não aceitar, aí nós estamos muito ferrados mesmo, meu amigo. Estamos muito ferrados. Vocês não têm ideia. Se vocês não aceitarem, a gente está muito ferrado. Mas enfim, em outra... Voltando a um novo tema, indo ao novo tema, né? Porque eu já alonguei muito isso. Nós vemos assim que passando de tudo isso, nós chegamos a 2000 por aí, entre 2017 e 2018. 2017 é até bom pra série, nós vemos assim o lançamento de um filme bom, né? Mas antes de ver esse filme, nós já vemos assim questões assim esdrúxulas pra série. Nós já vemos que eles lançam assim o lendário, o famoso imitação de Monster High, porque alguns brasileiros assim com algum tipo de intelecto, para não ficar nesse comodismo de aceitar tudo que é tipo de merda barata que Hollywood ou que qualquer outro tipo de estúdio, empresa de animação faz e manda pro Brasil, a maioria que tem, a minoria no caso, né, que tem algum tipo de intelecto, algum tipo de neurônio, olha para Equestria Girls e fala, isso é uma desgraça. E olha para quem fala que isso é uma desgraça e fala, eu estou do seu lado, vamos lutar contra isso. É isso, cara. E a gente vê que não é só no Brasil que tem alguma minoria que pensa com algum tipo de... que pensa assim direito, tá ligado? Que não é completamente doente da cabeça. Nós vemos assim que nos Estados Unidos tem uma minoria muito maior, tá ligado? Isso até que tenho que dar parabéns para eles. Por algum motivo eles têm uma minoria de gente pensante, decente, que está muito melhor. Só que essa minoria é uma minoria também que faz todo sentido ela existir, principalmente porque eles são a minoria que nasceu antes de ser bombardeada com boom de redes sociais, boom de Twitter, boom de qualquer tipo de degradação que já acontece desde 2018 pra cá, tá ligado? Para você ter uma ideia, é mais fácil você nascer em 2001, 2005 e ter uma mente mais sã, mesmo tendo autismo ou qualquer outro problema mental, do que você nascer em 2010 sem ter problema mental nenhum e viver assim a infância durante 2019 para 2020, tá ligado? Ainda ser uma criança, um pré-adolescente durante essa idade, durante essa época que nós estamos passando. É mais fácil você ser demente nascendo em 2010 do que nascendo em 2005 com algum tipo de deficiência mental, tá ligado? Porque, tipo, você se torna demente mesmo sem ter uma doença, tá ligado? Você se torna demente por causa da mídia, por causa da histeria, por causa do que o algoritmo força você a pensar, tá ligado? É basicamente isso. Tem gente que acha que é mentira, tá ligado? Que eu tô fazendo uma piada, uma brincadeira, um deboche, que eu tô fazendo papel de trouxa aqui falando a verdade. Não, cara, não é isso. Isso é completamente irreal, cara. Converse com programadores, com ex-programadores do Google, eles vão falar a verdade para você, eles vão falar que os algoritmos dessa plataforma maravilhosa, tudo isso que é feito, tanto em Facebook, como Google, como YouTube, que é do Google, quanto qualquer outra desgraça, até do Jeff Bezos, da Amazon, você percebe que é completamente minado de mecanismos de liberação de dopamina. E para você ter uma ideia, a dopamina é a pior desgraça do mundo. Enquanto Marx fala que religião é o ópio das massas, eu sou ousado o suficiente para dizer
que a dopamina é o ópio das massas real, tá ligado? A dopamina é o real ópio da humanidade, meu amigo. Porque isso, meu amigo, é muito vicioso. É muito viciante. Pra você ter uma ideia, quando você vê, assim, adolescentes que não conseguem parar de se masturbar, você consegue perceber que o problema deles é esse. Porque a masturbação gera liberação de dopamina. A dopamina no sangue, indo pro cérebro, meu amigo, isso é muito mais viciante que qualquer droga, seja ela sintética, natural. Qualquer droga no mundo não vai dar um prazer tão grande quanto a desgraça da dopamina, não vai ser tão viciante quanto, tá ligado? Isso faz uma desgraça enorme para sua saúde, mas ninguém fala disso. É incrível, a ciência moderna atual, baseada no princípio humanista e social, não percebe que eles estão degradando a sociedade, favorecendo a liberação de dopamina. Na verdade, eu não acho que todos façam isso por mal, tá ligado? Ou eles assim favorecem isso por desinformação, por não saber que eles estão matando as pessoas. Não matando, mas assim, tornando a vida delas tão destrutiva, que elas vão acabar se destruindo e se matando mesmo. Mas, tipo, a pior parte que eu acho é que eles não estão fazendo isso por mal. Pelo menos a maioria. A maioria ou tá fazendo por desinformação, ou porque, sei lá, cara. Porque literalmente não tem, assim, não estudou direito o suficiente. Ou porque está impossibilitado de falar a verdade. Também tem essa, tá ligado? Porque o sistema, ele se defende. Você acha que ele não se defende, mas ele se defende. No Brasil já foi comprovado várias vezes que o sistema se defendeu, garantiu, assim, permanência de certos políticos que são esdrúxulos, assim, que são que são um vírus, um câncer na nação em si, tá ligado? Um câncer para a nação. Mas enfim, em tudo isso, nós vemos que nós chegamos a 2017, nós vemos o filme de MLP. Até lá tudo bem, isso daí não é um filme ruim, é um filme muito bom, não tem nada político nele. Enfim, o filme só foi muito bom mesmo, é só isso que eu ia falar. Agora, indo para 2018, nós vemos algo um pouquinho diferente. Nós vemos a reintrodução, assim, de certas espécies, tá ligado? Até aí tudo bem, né? É basicamente, assim, tentando... Como é um show infantil, ele está tentando ensinar as crianças, assim, a basicamente conviver melhor com entender as diferenças do outro, tá ligado? Diferenças étnicas, sociais, raciais e tudo mais. Sobre isso eu não tenho nada contra. Ninguém nunca teve nada contra você gostar de negros, brancos, homossexuais. Ninguém nunca teve nada contra isso. Tá ligado? A única coisa que as pessoas têm contra é algum tipo de marca, tá ligado? Transformar isso numa marca. Transformar isso num partido. Tipo, assim, respeitar minorias nunca deveria ser um motivo de partido, um motivo de motivação política. Isso deveria ser simplesmente falar o óbvio, tá ligado? Deveria ser uma obviosidade, não tem nada a ver com um partido político. Ao mesmo tempo, as pessoas não têm que fazer passeatas, não têm que fazer marchas homossexuais só pra, assim, garantir os direitos. Esse direito já foi conquistado há muito tempo, tá ligado? O direito de vocês já foi conquistado há muito tempo. Pra você ter uma ideia, essa demagogia que vocês estão favorecendo está só gerando mais direitos pra vocês e ferrando, assim, populações que não tem nada a ver com vocês. Tá ligado? E às vezes tem, assim, pessoas que são do mesmo time, estão no mesmo barco que os negros, estão no mesmo barco que os homossexuais, que às vezes se ferram por causa disso, tá ligado? Ou seja, a demagogia, os discursos, assim, a histeria de vocês está matando seus próprios irmãos, então não façam isso. Continuando, nós vemos, assim, que piorou muito, cara, piorou muito. Em 2018, como eu disse, revoltando, foi reintroduzido isso, questão de respeitar as diferenças. Lá nós vemos os personagens, assim, que foram conhecidos como os novos Six, né? Não é bem assim, é que eles são os jovens Six, né? Young Six. Não é bem assim o nome, mas eu vou chamar assim, Young Six. Porque são 6, assim, jovens de espécies diferentes. Tem a Iona, a Yak, tem o Galos, o Grifo. Aí tem uma Changeling lá. E também tem essa parte, né? Os Changelings foram reformados. Eu não citei isso, mas eles foram reformados, eu acho que mais ou menos lá pra 6ª temporada. Por aí. E, tipo... a série, assim, na 8ª temporada gira tudo em torno disso.
da Twilight abrindo uma escola da amizade e ensinando a amizade. Isso também a maioria das pessoas não gostou. Inclusive algumas pessoas de intelecto um pouquinho maior viu isso como errado, tá ligado? No Brasil também. E eu não falo. Quando eu falo de intelecto, parece que eu tô assim abusando da sorte, que eu tô me achando. Tô falando alguns brasileiros são muito inteligentes. Não, eu tenho que trocar essa parte do intelecto. Não é bem intelecto, é um senso crítico, mas tem a ver com intelectualidade também, porque quando você tem o seu cérebro bem desenvolvido, você desenvolve um bom senso crítico quando você olha ambos os lados. Agora, quando você olha só um lado, o que esse algoritmo das redes sociais faz você ver, aí você se torna um imbecil útil mesmo. Mas quando você vê todos os lados, vê tudo que eles têm a oferecer, você começa a perceber. Tá, esse aqui é uma merda, esse aqui é uma bosta, esse aqui talvez seja bom. É isso aqui. É isso aí, cara. Isso é o senso crítico. Isso é um nível de intelectualidade que você vai desenvolvendo ao longo da infância, ao longo da juventude, até você se tornar um adulto responsável, digamos assim. Então, tipo, é isso que eu tô dizendo. Alguns tiveram, assim, um senso crítico bom, assim, bem desenvolvido para ir lá e falar. Eu não gostei muito disso, tá ligado? Eu não gostei muito dessa parte de ensinar a amizade, tá ligado? Porque, que eu me lembre, em certas temporadas passadas, teve um episódio que eu acho que a própria Celeste falou que não tem como aprender amizade, tá ligado? Eu acho que isso foi ainda na primeira temporada, tá ligado? Não se tem como aprender sobre amizade. Eu acho que não foi nem na primeira temporada, mas eu lembro que a Celeste chegou a falar isso. Se não a Celeste, alguém, mas eu lembro, tá ligado? A amizade não poderia ser aprendida com livros, tá ligado? Foi isso, basicamente. Isso é basicamente o motivo real da Twilight nunca ter aprendido a amizade estudando, tá ligado? Então isso quebra totalmente a série. Já tem uma refutação óbvia aqui. Eu já criei ela sem nem mesmo ter, tipo, visto tanto sobre essa crítica dos caras, tá ligado? Porque é só eles falar isso que já dá, assim, já dá assim, uma ideia para quem tem uma autocrítica boa, um senso crítico, e viu a série de ver que tem furos, que isso gera furos, tá ligado? Porque se a Twilight não pode aprender sobre amizade numa escola, não existe universidade da amizade, por que ela tenta criar uma depois, na 8ª temporada? Não faz sentido, cara. E nisso a gente vê um arco que se gera, assim, na 8ª temporada da Cozy Glow, né? Cozy Glow, essa que é bem, assim, famosa entre os Brownies também, né? Tem algumas coisas meio bizarras sobre ela, mas eu não vou citar muito isso. Enfim, a 8ª temporada gira em torno disso. Da Cozy Glow planejando, assim, fazer uma traquinagem, assim, que vai tirar toda a magia de Equestria, basicamente. E isso acontece realmente, assim. Nos 2 episódios finais acontece a luta entre a Cozy Glow e as Main Six e o resto do pessoal ali. Porque agora tem a Starlight, tem, assim, a Trixie lá também, tem todo mundo basicamente tá lá, basicamente, tá ligado? Não tem só as Main Six, tem mais gente lá agora. Inclusive o Discordia, ele é reformado. E até isso ninguém tem nada muito contra, tá ligado? Discordia, ele foi reformado, a maioria deixou de boa. E sobre tudo isso tem a perda da Cozy Glow. Cozy Glow perde e é aprisionada. Isso também ninguém entendeu também. Inclusive isso é bizarro, tá ligado? Porque, tipo, eles reformaram quase a maioria das pessoas, dos vilões ali. As vilões, tanto faz. Os caras reformou até o Discordia, mano, que tem um poder real pra fazer merda, tá ligado? Ele não tem uma imaginação muito boa pra criar algo realmente destrutivo, mas se eu tivesse o poder dele, meu amigo, Equestria caía em 1 segundo, tá ligado? Equestria caía em 1 segundo, se eu imaginasse o que tem mais de poderoso na humanidade. Armas nucleares, não, talvez, mas algo muito mais pior que armas nucleares. Enfim, o Discord, ele era... O que eu tô dizendo aqui é que o Discord, ele era o ser mais poderoso ali, o ser que mais podia fazer merda. Fora as comics, né? Porque as comics mostram outros seres poderosos lá também. Mas fora as comics, o Discord, na série, ele era o que mais podia fazer merda. E adivinha? Ele só foi petrificado por algumas centenas de milhares de anos. E depois, assim, ele foi reformado. Né? Foi petrificado de novo e depois de um tempo reformado. Ele que tinha mais periculosidade pra fazer merda. Enquanto a Cozy Glow, que é simplesmente uma potrinha, uma jovem lá, meio traquinagem, né? O famoso jovem dinâmico da vida, foi fazer uma merda lá, se aliou com o Tyrek, o engraçadão, né? O imbecil, e simplesmente
simplesmente foi aprisionada junto com ele no Tártaro. Não tem nada a ver, tá ligado? É um tipo de punição assim desbalanceada da questão, tá ligado? E nós vamos ver mais assim desgraças feitas como essa assim ao longo que passa para a 9ª temporada, que é a última, tá ligado? E ali você vai vendo que os caras já vão assim se desapegando da série. Já começa em 2018 isso, pra você ter uma ideia. Hoje em dia eu já percebo isso com mais nitidez, tá ligado? Aí nós vemos assim que a Cozy Glow e o Tyrion ficam lá no Tártaro. Chega a 9ª temporada, acontece mais ou menos um inacreditável. Como eu dizia, o Discordia era o ser mais desprezível, o ser que tinha a capacidade mais óbvia de fazer merda, pelo simples fato de que o cara pode imaginar qualquer desgraça que ele quiser com um estalar de dedos, tá ligado? O cara pode, se ele quiser, ele destrói o planeta com isso, tá ligado? Apesar dele fazer simplesmente só as traquinagens dele de meio infantil, mas ainda assim faz graça, tá ligado? Inclusive o dublador dele, o Dall'Ancy, da versão americana, é muito bom, tá ligado? O dublador do início da 2ª temporada, ele era bom, mas ele não continuou nas outras, dublador brasileiro. Então, triste. Só isso. Mas enfim, o Discordia foi comprovado nessa 9ª temporada que realmente ele faz merda pra cacete. Inclusive, é inacreditável o quanto de passação de pano que a Fluttershy e os outros fazem pra garantir que ele não faça assim... Que ele não seja petrificado de novo, tá ligado? Mas ele irrita mesmo as garotas lá no bagulho. Ele irrita pra caralho, ele faz merda mesmo. E essa merda dele foi brutal, porque tipo, ele uniu o útil ao agradável. E fez o impensável, ele conseguiu fazer os últimos vilões que sobraram, conseguiram fazer eles pelo menos a colaborar, pelo menos alguns deles. Porque o Rei Sombra é o Rei Sombra, né, mano? O cara tem algum tipo de estilo de Batman, tá ligado? Trabalho sozinho, tá ligado? O famoso trabalho sozinho. É o clichê inacreditável, dito e feito. Sombra foi lá, fez o trabalho dele sozinho e se lascou de verde e amarelo. Só que aí nós vemos uma discrepância entre a série e as cômicas. Porque na série, o Rei Sombra é retratado literalmente de uma forma assim muito animalesca, tá ligado? Só na 9ª temporada a gente vê que ele tem uma voz real que ele fala mesmo, tá ligado? Ele assim tem uma consciência, tá ligado? Ele é retratado quase como se fosse uma besta enjaulada, um animal, tá ligado? E eu não gosto disso. Eu acho isso aí uma forma assim imbecil de colocar um vilão que até é potente na série, tá ligado? Porque na comic é totalmente diferente. Nos arcos da comic do Rei Sombra, o Cerco, o Império de Cristal, você vê que ele é completamente diferente. Ele tem assim uma personalidade, ele tem uma personalidade boa, ele tem os seus motivos para ter feito as cagadas que ele fez no Império de Cristal. E lá a gente vê o impensável, que ele foi reformado. É isso que a gente vê que ele foi reformado lá. E conseguiram assim tirar esse mal dele. Tá, que tem toda a questão do Zumbrum lá, uma espécie nova e tudo isso, tá ligado? Já na 9ª temporada você não vê isso. Você vê uma desgraça pior, tá ligado? Você vê uma espécie de imbecilidade. Porque na 9ª temporada você vê que o cara simplesmente é detonado, destruído. É simplesmente vaporizado pelos elementos da harmonia. É assim uma inutilidade inacreditável de um vilão super bom, tá ligado? Que retratado nas comics foi retratado de uma forma digna. O que na série não foi, tá ligado? E podem criar inúmeras desculpas para justificar e fazer isso, mas eu não vou aceitar isso. Não adianta. Enfim, passando a cagada do Rei Sombra no arco dele, no primeiro e segundo episódio da 9ª temporada, a gente passa por todo o Slice of Life da 9ª temporada, que não é horrível, mas também não é bom, é mais ou menos, tá ligado? Aí você vai para os últimos episódios, os arcos principais, porque não tem só 2 últimos, tem um terceiro, se eu não me engano, que mostra o final. Só que esse foi completamente excluído da versão brasileira. Esse, assim, por algum motivo, não foi televisionado e não foi dublado também. É loucura, assim, da série. Mas também tem certos motivos, tá ligado? Primeiramente, o pessoal da Discovery Kids tem probleminha e não gosta de televisionar cenas homossexuais envolvendo o próprio desenho em si. Segundamente,
Eles também já fizeram merdas anteriores, como por exemplo reduzir o tempo de certos episódios, e isso sempre acontece com todo que é tipo de série aqui no Brasil. Isso não é uma coisa assim comum da série, tá ligado? Isso acontece com tudo, não é assim original da Discovery Kids. Só que eles são piores em alguns casos. Então, tipo, são tudo isso, tá ligado? Então, tipo, o primeiro e segundo episódios do arco dos vilões aí, inimigos, que é tipo a aliança deles pra fuder com o Equestria inteiro, dá errado, tá ligado? E pra começar foi o Discord que literalmente fez isso. Como eu dizia, o Discord é muito pior do que a Cozy Glow, tá ligado? Prender a Cozy Glow no Tártaro foi o maior erro que esses caras podiam ter feito. Um erro assim de roteiro absurdo, um erro de história e um erro talvez até por parte das Main Six, tá ligado? Então, tipo, é tudo isso, essa questão aí. Então, tipo, o Discord, como sempre, provou ser um eterno FDP, foi lá, pegou, assim, colocou uma carapaça, ele mudou, assim, se transformou numa carapaça do Grogar, fingiu ser o Grogar, né, pra tentar simular uma volta do desgraçado. Aí ele conseguiu libertar aqueles dois do Tártaro e chamou, assim, o Rei Sombra e a Crisales, né, uniu os filhos da mãe aí e tentou fazer os caras se unirem em prol da conquista deles, tá ligado? Como eu disse, o Rei Sombra não quis, foi fazer a cruzada solitária dele, se fudeu mais tarde. Isso no primeiro e no segundo episódio, mas nesses últimos mostra que os caras foram melhores que o Discord. Porque o Discord, ele é impressionante, tá ligado? Ele tem uma capacidade incrível de fazer merda com os poderes que ele tem. Só que ele é burro pra caralho. Tem essa também. E não é tanto parte dele ser burro, mas é mais parte do caos dele, que não ajuda muito a fazer planos mirabolantes. Como eu dizia, sempre fazendo planos mirabolantes usando caos, nunca dá certo, tá ligado? Sempre tende a usar a causticidade pra fuder todos os seus planos. Então ele se fode todo lá, é enganado pelos vilões aí, eles descobrem que o cara é o Discord, ou melhor, eles tomam o poder do farsante Grogar ali, aí o Grogar se transforma no Discord de novo, né, porque ele perdeu a magia, e o Discord se fode verde e amarelo, né, melhor dizendo, né. Aí acontece a desgraça toda que vocês viram, né, que eu não preciso nem contar, pra quem a Bruna de verdade viu a nona temporada sabe que o episódio, os dois últimos episódios foram bons, o último, assim, a maioria não gostou muito, tá ligado? O último que mostra lá o último que porra, o último episódio mostra lá que a Twilight literalmente se torna, digamos, a líder, tá ligado? Tipo, o que acontece? O que acontece é que, tipo, Celestia literalmente entrega o trono pra Twilight. É literalmente isso. Luna e Celestia se aposentam. Cadence continua com a traquinagem dela com seu marido no Império de Cristal. E a desgraça da Twilight assume o trono de Equestria. Ou seja, Equestria é um reino muito maior que o Império de Cristal, teoricamente falando. E, em retrospecto, a Twilight se lasca toda no início, mas depois você mostra assim, algumas luas depois, como que eles chamam, que eu acho que é 20 anos, 30 anos, vai um tempo depois mostra que a Twilight já pegou o jeito da coisa, apesar de que no início ela estava toda extravernada ali, né? Não sabendo como lidar assim com um poder administrativo que tinha uma tendência altíssima para dar merda. Em resumo a isso, a gente pode dizer que a maioria da comunidade achou o máximo no Brasil, enquanto alguma minoria gringa com algum tipo de senso crítico achou uma bela merda. Inclusive esse aqui que vos fala também acha isso. Pelo principal motivo de que a G4 não tinha um motivo tão bom para morrer, tá ligado? Principalmente porque ela foi muito mal contada, tem vários furos, roteiro mal feito por parte da prisão da Cozy Glow, roteiro ainda mais mal feito por parte de falar que o Tyrek consegue pegar o poder do Discord, sendo que assim, não é um roteiro mal... É basicamente isso, roteiro mal feito por falar que o Discord pode pegar o poder do Discord na quarta temporada, mas na nona, quando ele poderia ter feito isso de novo, ele simplesmente... não, é caótico demais... Porque agora, de repente, os caras modificou o roteiro ao longo de temporadas passadas para cagar de novo o que eles queriam criar de novo.
Então, tipo, é tudo por parte disso que nós vemos, assim, algumas pessoas, assim, criticando a série, não entendendo o porquê ela acabou. Fora isso, nós vemos, assim, uma nova comic, né, a comic que mostra a temporada 10, que ainda está sendo feita, se não me engano, não foi completamente terminado. Que é pra ser uma temporada inteira, só que em formato de quadrinho, tá ligado? E eu acho que isso pouca gente vai ver. Até porque os caras demoram pra caraças pra traduzir isso pro português, legendar, né? E fazer uma versão pro brasileiro ver. O pessoal do Sonic Tales, né? E é por aí, né? Sonic Tales, sei lá, mano. Mas enfim. No total é isso. Agora vamos assim pra questão a questão social, tá? A questão social é uma completa desgraça, uma completa merda. Do início ao fim, tá ligado? Porque, assim, a série começou muito bem, como eu falei, com os artistas, com o pessoal audiovisual, com os clipes, com as animações, com tudo isso. Começou uma maravilha. Terminou uma desgraça. Sendo sincero aqui pra vocês. E não é como se não tivesse começado as desgraças desde o início. Como eu falei da questão da dopamina, liberação de dopamina, masturbação, questão de algoritmo, redes sociais, tudo isso que vocês têm que entender, a gente vê que até a arte também se degradou com o tempo. Por exemplo, nós vemos diversos artistas assim, semi-artistas, né? Os artistazinhos de internet, né, por comissão, nem todos, assim, são meramente uns desgraçados, tá ligado? Uns imbecis que assim, compactuam com o sistema por vontade própria. Às vezes a gente vê que grande maioria deles se compactua em alguns casos, enquanto a outra maioria simplesmente compactua por não ter muito outra forma de ganhar o seu pão de cada dia, né? Como diria os Neymar. Então os caras ganham o pão de cada dia deles, basicamente, vendendo essas artes esdrúxulas, a questão do NSFW e tudo mais. E é aí que nós começamos a degradação da fenda como um todo. E não é como se isso fosse notório no próprio Brownies.com, por exemplo, na própria fandom dos Brownies. Não é como se isso fosse comum da gente. Justamente a gente tem isso. É a questão de que com a gente é mais bizarro. Só que aí nós vemos que toda a fandom literalmente cai nesse fandom real disso. Aí nós vemos a deturpação da sociedade. A deturpação da sociedade é incrível, cara. Porque se não fosse isso, já é uma desgraça. Mas se não fosse isso, tem mais desgraça ainda. Porque agora, recentemente, entre 2020, 2021 e atualmente 2022, nós vemos desgraças piores. Porque nós vemos assim, o cara de FedEx, né, o atirador da FedEx, empresa de correspondência, aí você vê o atirador da FedEx, que é o cara que trabalhava lá, pega uma 12... O cara era fissurado, fascinado pela personagem Applejack, ele pensa, vou acabar com esses desgraçados e vou encontrar a minha wife. É isso que ele pensou. Eu não entendo por que diabos isso aconteceria, mas aconteceu. O cara foi lá, matou gente e deu a causa e consequência. Foi neutralizado rapidamente depois de matar algumas pessoas. E adivinha, a mídia imediatamente foi atacar, não o jovem em si, não foi assim falar, o cara é demente, o cara é débil mental. É um caso isolado. Não, os caras foram lá e literalmente atacou uma fandom inteira dizendo é um grupo direitista de extrema direita, é um grupo de ódio que vai destruir o universo. Eles não falaram desse jeito, mas não desse trejeito aqui absurdo, mas eles falaram mais ou menos assim, eu queria entender, tá ligado? E como se isso não fosse um problema suficiente, além do FedEx aí, o FedEx Shooter, Going Postal, como eu diria, né? Como o Postal Dude diria, It's Going Postal, pra quem jogou Postal 2 sabe do que eu tô falando. Mas enfim, apesar do Rampage aí, né? O Rampage, que é um filme assim, Rampage, ser de vingança, aquele filme do diretor que faz filme horrível, né? Que retrata um pouco dessa questão de matança absurda, sem sentido. Fora esse cara aí, que fez essa merda, e que todo mundo sabe que ninguém assim da fandom assim, tem assim, se identifica com esse cara, todo mundo odeia esse cara na fandom, todo mundo fala, esse cara é um merda, todo mundo fala, esse cara vai queimar no inferno, todo mundo fala isso basicamente, da fandom, ninguém concorda com esse cara, esses caras estão muito enganados em achar que a gente é da extrema direita, tá enganado. Mas enfim, voltando à questão, passando disso, nós vemos outras coisas piores. Por exemplo,
Além deles terem falado que nós somos os neofachos de extrema direita, que estamos fudendo o mundo, que estamos condenando o mundo, que nós devemos parar de dividir o oxigênio com eles, além deles estarem falando isso, por causa do atirador da FedEx, fã da Applejack, nós estamos vendo também a reaparição da Ariane, que eu já citei anteriormente, só que dessa vez os caras já começam a estereotipar, falar, esses caras são fascistas, neofascistas, neonazistas, não aceitam o pronome neutro, nós temos que caçá-los, temos que doxá-los, temos que crucificá-los. Inclusive, essa minha imitação da linguagem deles está uma desgraça, mas tudo bem, vocês parecem entender pelo menos um pouco do que eu quis dizer, apesar de eu usar a dicção deles, que é um lixo. Mas enfim, voltando à questão, esses caras são doentes da cabeça, terrivelmente doentes. Não tem debate com esses caras. Só que eles também são assim. Para eles não tem debate. Eles são muito piores do que a gente. A gente até debateria se esses caras não fossem mórbidos, se eles não fizessem de tudo para ganhar views, para ganhar assim em cima da gente, para tentar cancelar a gente e se tornar pseudo celebridades assim só por ter ferrado com um cara inocente, tá ligado? Então, tipo, a gente até debateria com eles se fosse um debate sincero, fosse um debate mesmo, não fosse uma tentativa de quem vai ser cancelado primeiro, tá ligado? Que é o atual sistema de conversa de hoje em dia, que tem até na vida real, inclusive. Não tem só no Twitter. O bagulho saiu da internet pra ir pro Twitter também. Enquanto tem gente que acha que só no Flow Podcast isso acontece. Esses caras vivem, sei lá, mano, esses caras não vivem assim na vida real. Pra ver o quanto a sociedade se tornou um lixo. Mas enfim, em geral é isso. Isso é tudo que vocês precisam entender para não serem uns completos imbecis, uns retardados mentais. E eu não falo isso somente pros brownies que vão assistir essa merda e vão falar: esse cara é um retardado, ele não sabe do que ele tá falando da fenda. Não é só para vocês, amigos. É para todo mundo que entrar nesse vídeo pensar: que porra é essa de MLP? E começar a ouvir que eu tô falando coisas que até fazem sentido para sua bolha, que está fora dessa fenda, que está na sociedade brasileira, que está sendo completamente destruída e bombardeada com elementos importados dos Estados Unidos que são uma completa desgraça para a gente e para o mundo inteiro. Enfim, é isso.